Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Improvisando Cinema, onde eu, Marcos, com o Murilo, nós vamos estar falando sobre cinema e séries sempre de forma improvisada. E hoje nós temos uma conversa polêmica que surgiu de... Hoje eu estava conversando com o Murilo, que surgiu de um ponto que ele me jogou pra mim e me fez pensar, que é o seguinte: e se a trilogia prequel de Star Wars, episódio 1 ao 3, tem uma história melhor do que a trilogia original? Agora os fãs caíram, morreram. Então, Murilo, você quer começar explicando de onde veio essa sua ideia maluca aí? Cara, ela veio porque é boa mesmo e dane-se, tá ligado? Dane-se o resto. Eu sempre gostei da trilogia Prelúdio, né? Apesar de eu ser da geração que os filmes da trilogia Prelúdio, eu vi primeiro o da trilogia clássica, né? Mas acompanhei mais os Prelúdios, né? Fui no cinema, foi a primeira vez que fui no cinema pra ver, foi o Star Wars 3, né? Então eu sempre tive um carinho pelo 1, 2 e o 3, né? Principalmente pelo 1, né? Porque foi um dos primeiros ali que eu vi, né? A história é bem legal, tudo. Então eu sempre mantive isso. Mesmo depois que eu cresci e fui entender mais sobre cinema, sobre filme, essas coisas, mesmo vendo que era ruim, principalmente o primeiro, eu continuava tendo um carinho. Eu falei assim, mano, eu tenho que tirar alguma coisa dali que seja bom. E o que eu tirei foi o quê? A história do 1, 2 e do 3, ela é 1000 vezes melhor que a do 4, 5 e 6. Só que ela tem um defeito: ela é muito mal contada. É só você ver tanta coisa que acontece entre o 1 e o 3, tanta coisa, tipo, que define as coisas que você, tipo, ama no episódio 4, 5, 6, começa lá, entendeu? Começa no 1, 2 e o 3 e, tipo, a gente não vê isso de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira tranquila, não. Parece que é, tipo, o George Lucas não sabia o que contar, não sabia o que fazer, aí ele foi querendo colocar as coisas e, tipo, atrapalhou a história, porque tinha muito potencial pra ser foda, entendeu? Sim, eu acho que tudo isso entra num tema que eu e o Murilo a gente estava conversando sobre a questão da visão de um diretor, de um universo, de uma história para ser contada e a execução dela, que nem não sempre o diretor, a visão que ele tem, ele sabe contar da melhor forma. E, para você ter uma noção de como a história da trilogia prequel, eu também acho que no seu conceito, na sua ideia, ela é melhor e mais rica do que a original. O próprio George Lucas, quando ele pensou, né, na história de Star Wars, do começo até o fim, ele começou pensando no 1 mesmo. Só que na época, ele fala isso em entrevista, que na época ele não tinha como fazer as guerras clônicas. Então ele começou pela parte que ele achou que seria mais fácil de se fazer, que é a partir do 4, do Luke. Na mente do George Lucas, ele já pensava na história do escolhido desde o primeiro filme, só que ele começou pelo 4. E aí a gente vê essa questão da execução, que não é sempre muito bem feita. Por que o 4, 5 e 6 eles são tão melhores executados do que os prequels? Muito porque não foi ele que dirigiu. Ele não dirigiu o 5 e o 6, né? E o roteiro não é só dele também. Não é só dele. Né? É do Lawrence Kassabian, eu acho, uma coisa assim. Isso. Lawrence Kassabian, do 5 e do 6, né? E, então ele não tava sozinho ali, sabe? Tinha outras pessoas ali falando assim, vamos fazer isso, vamos cortar isso, vamos mostrar isso, vamos dar ênfase a isso, tá ligado? Que no 1, 2 ou 3, ele não teve essas pessoas, entendeu? Ele foi sozinho e falou, vou contar isso. E ele acabou se perdendo. 1, 2 e 3 é o nascimento do Império. Imagine que foda você ver, tipo, a ascensão do Império, né? Em meio dos Jedis ali. E a ascensão e queda do Anakin. E a queda dos Jedis. Mas aos poucos, a queda dos Jedis, tá ligado? Porque, tipo, no episódio 8... Sim. O Luke fala, tipo, os Jedi estavam tão cegos de poder que eles não viram o Palpatine, tipo, dominando tudo. E é isso mesmo, tá ligado? A gente não viu isso. Então, falando disso da trilogia prequel, da história, como ela é muito mais complexa, tem muito mais tramas, a ascensão
e queda, ascensão do Império, ascensão do Anakin e queda do Anakin, queda dos Jedi, da Ordem Jedi. É um escopo, uma escala, assim, muito maior, né? E por isso que eu acho que, como ele quis tomar a frente e ser o diretor roteirista e tomar toda a produção do negócio, ele se embanana todo e se perde e não sabe contar da forma correta. E um outro ponto que eu acho que ajuda a fortalecer esse ponto de vista é uma das obras que, na minha opinião, é uma das melhores coisas já feitas na história de Star Wars, assim, top 2, top 3, que é Clone Wars. E Clone Wars é tão bom por quê? Porque eles são as ideias dos prequels do George Lucas, mas feitas, produzidas por um cara que sabe contar melhor a história. E é um deus. Que é o Salvador, Dave Filoni, entendeu? Então, e não apenas ele, mas outras pessoas que ajudaram a contar a história da forma correta, a trazer carisma, personagem, profundidade, só Katano, tá ligado? Não só ela, os clones também, o Rex, o Five, são personagens muito ricos, assim, que trazem um drama muito forte para os prequels, entende? E eu acho que isso demonstra muito como a visão do diretor não necessariamente significa que ele deve ser o cara que vai tomar as rédeas do projeto, entendeu? Por exemplo, Zack Snyder. Tá trazendo aí agora o Snyder Cut. Que não vimos ainda. Não vimos ainda. Enquanto ele tá gravando esse vídeo, a gente não viu ainda. Você vê que ele é um diretor legal pra filme de ação, pra essas coisas. Principalmente pra filme de super-herói, ele praticamente tira o quadrinho do papel e coloca no cinema, tá ligado? Só que o problema dele é que ele não sabe contar as histórias, sabe? Ele não sabe trazer aquela emoção, por exemplo, que o Nolan trouxe pros filmes do Batman, que o James Gunn traz pra um filme do Guardiões da Galáxia, entendeu? Então, tipo, ele não sabe trazer isso. Pelo menos eu vendo os filmes dele, parece que ele tá mais preocupado em ter aquele visual super louco e o resto é o resto, tá ligado? O Batman vs Superman é uma prova disso. Porque o Batman vs Superman, a versão estendida, ela é muito boa. Eu gosto. É muito boa. Eu gosto. Só que ele se perde, sabe? Ele se perde, tipo, nessas coisas, tá ligado? Eu não sei o que contar direito, eu não sei como contar. Ou a Marta, a polêmica Marta aí, é um bagulho da hora. É um bagulho que, tipo, mano, você foi gênio pensando nisso, que ninguém nunca tinha pensado nisso. Mas a maneira que ele executou que foi cagada. Isso também é muito ruim. Isso entendeu? Talvez se ele simplesmente se tocasse na hora, sem gravar e perguntar feito um bobão, talvez também já seria melhor. É outro ponto que eu acho interessante também, que eu acho o Zack Snyder, ele tem uma visão, assim, muito épica e de uma escala muito da hora, assim, pra filmes de super-herói. Eu gosto muito de Homem de Aço, eu gosto muito de Batman vs Superman, mas principalmente por que eu gosto? Por conta dessas cenas, que tem uma fotografia única dele, assim, um negócio diferente, uma marca registrada dele, uma ação legal, mas a parte da execução do drama e da história e do desenvolvimento de personagens não é muito bom. Tem momentos bons, tem momentos só ruins. A primeira vez que eu achei o Watchmen dele, eu gostei disso. Falei assim, caraca, que filme da hora, mano. Legal. Aí eu fui ler os quadrinhos. Aí quando eu fui rever o filme, eu falei, nossa, que filme ruim. Porque ele traz, assim, aí vem a visão dele, a visão do diretor, a visão de pessoa dele. O Watchmen, a série, o quadrinho Watchmen, a graphic novel Watchmen, ela é meio que uma sátira aos super-heróis, tá ligado? Ela não tá ali endeusando eles, ela tá, tipo, zoando eles, não zoando, mas, tipo, tá trazendo eles pra um lado, tipo, meio que depressivo, um lado que ninguém nunca tinha visto nos super-heróis até então. Tanto que isso é um ponto muito chave que eu percebo, assim, nos filmes do Zack Snyder, inclusive, que ele endeusa, né? Por exemplo, o Superman dele é Jesus. No Watchmen, você vê que os uniformes deles são todos, tipo, bombadão, tudo. Ele filma de baixo pra cima, pros heróis ficarem, sabe, gigantes, tudo. Agora, se você ler o quadrinho do Watchmen, não é isso, entendeu? O Watchmen, o quê? Os heróis são tudo barrigudinho. Tirando o Sr. Manhattan, é todo mundo barrigudinho.
entendeu? Com roupa de pano, sabe? Uma roupa, sabe, zoada, entendeu? E ele trazendo essa visão dele, tipo, ai, esses heróis são deuses. Ele tá meio que tipo, não é atrapalhando. Cresci vendo assim, e eu vou mostrar assim. Só que ele tá meio que... Ele não tá trazendo a obra certa, entendeu? Porque, tipo assim, o Watchmen, ele tá trazendo um filme de super-herói, de endeusamento de super-herói, numa história que não é pra endeusar herói, tá ligado? É uma história onde os heróis são falhos, os heróis... Ele mostra os heróis errando, os heróis depressivos. Só que de uma maneira errada, sabe? Porque, tipo, a minha visão... Quando eu era criança, eu li e é assim, tá ligado? E faltou alguém ali pra falar com alguém pra ele assim, mano, calma, velho. Não é bem assim, tá ligado? Então é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês aí. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Se a visão do diretor ele deve sim seguir o seu próprio caminho e se fechar para a opinião dos outros, ou ele deve ser um pouco mais aberto. Se vocês acham que a história da trilogia prequel ela é sim melhor do que o original ou não, isso aí a gente está falando tudo balela. Quero ouvir os seus argumentos aí embaixo nos comentários. Por que o episódio 3 é o melhor filme de Star Wars? É o 8-3. É o 8-3. É que a humanidade não tá pronta pra isso. Não tá pronta pra essa... Não tá pronto pra ouvir isso ainda. Não tá pronto. Que a 8 e o 3 são os melhores. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu.